precisa ter uma geração enérgica. E eu falo para as mulheres que têm filhos coléricos, né? Filhos sanguíneos, filhos que são, assim, aquela alegria, aquela agitação da família, da igreja. Falo, esses aí, Jesus precisa desses. Porque não tem medo Porque de embate. de melancólico, a igreja já tá cheia. É. A igreja precisa de colérico. A igreja precisa de Pedro, que tira lá a orelha do Marco. De João Batista. De João Batista. Sabe? isso. Que se posicione sem medo. Glória a Deus. Então, é isso que arde o meu coração. A gente precisa se colocar nesse lugar. Sabe? Rever as nossas ações. Rever quem eu sou. Rever aquilo que eu tô pregando. Para quem eu tô pregando. O lugar que eu tô ocupando. Será que eu tô vivendo nessa terra somente para usufruir dela, para ter uma vida confortável? Muitas vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto para nos colocar num lugar desconfortável para se posicionar. Mari, e que interessante isso que você tá falando. Você tá falando isso e eu tô pensando. Normalmente, quando falam de personalidades, assim, né? Os coléricos e os sanguíneos são os mais mal vistos. Muito, Já reparou? Sim. Todo mundo deixa quietinho. Fleumático, melancólico, quietinho. Agora, o colérico sanguíneo é nele. Eu passei muito isso na minha vida. Chega de passividade. Eu vou contar algo aqui, embora eu sei que vai ter gente assistindo, mas vou contar. Eu passei pela minha carreira profissional inteira, eu sou extremamente executora, assim. Eu vou fazer, sabe? E eu passei a minha carreira inteira profissional com pessoas falando pra mim, você precisa ficar mais calma. Você precisa ser menos agitada. Vai com mais passividade. E aquilo foi soando como um mantra pra mim. E eu comecei a acreditar que o meu jeito de ser era errado. Uhum. E eu fui tentando moldar isso em mim. É claro, a gente aprende equilíbrio, ok? Sim. Mas não é ruim você ser assim. Muito pelo contrário. Deus te fez assim por um motivo. Sim. Tudo tem propósito. E aí, um dia, um servo de Deus, lá da nossa igreja, inclusive, um servo de Deus chegou pra mim. E entre outras coisas que ele me disse, ele falou, Deus manda eu te dizer que ele fez você do jeito que você é, que fala o que os outros não falam, que vê o que os outros não veem, que pensa como as outras pessoas não pensam, por um propósito. É o seu jeito que Deus quer usar. E como eu nunca parei pra pensar, e quando você estava falando, eu pensei, normalmente os perseguidos são esses, né? Porque aí começa a se minar isso de falar, não, então eu tenho que ser mais contido, então o meu jeito não é muito bom, deixa eu pensar 5 vezes antes de falar alguma coisa. Mas tudo e aí, bem, cadê a força? Tudo bem, mas cadê a força disso? Cadê a força dessa personalidade? Por que Deus criou a gente assim, então? Exato. Ele Então, não erra, sim, né? Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Perfeito. Equilíbrio. Domínio próprio, Então, fruto do exatamente, espírito. eu vou usar o meu temperamento, o meu jeito, minha personalidade com equilíbrio, mas com a força da personalidade. Senão Deus criaria um monte de gente igual, que executaria as tarefas da mesma forma. E não é isso. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Mari, eu queria tocar em 2 assuntos com você. Nem sei quanto tempo a gente já tá aqui, mas queria tocar em 2 assuntos. O primeiro eu queria falar um pouquinho, assim, dicas práticas pra quem é mãe, nesse tempo que as crianças estão sendo tão perseguidas. Como é que a Mari, como mãe, como pastora, posiciona já a Isabela, daqui a pouco a Rebeca. Mas dicas práticas, assim, como é que uma mãe cristã se posiciona dentro de um lar pra garantir a geração dela no reino? As gerações, né? Porque a bênção se estende. Primeira coisa é ensinar a amar Jesus através de atos, através de comportamentos, aquilo que a gente conversou lá no início. Sim. Então, eu não só ensino a Isabela a orar, eu oro com ela e ela me vê orando. E eu falo pra ela assim, filha, sabia que Jesus... Porque tem momentos que ela não quer orar. Ai, mamãe, não quero. Ai, não quero. Filha, Jesus gosta de ouvir a sua voz. Lembra que Jesus te respondeu? Agora da Rebeca, a gente fala sempre da Rebeca. Lembra que Jesus te respondeu? Você orou. Ele quer ouvir. Então a mamãe começa e você termina, tá bem? E a gente vai trabalhando isso. No final ela já tá orando. Agradeço pelos enfermos. Agradeço. E tudo começa a agradecer todo mundo, começa a abençoar todo mundo. E aí é o relacionamento. Eu acho que esse relacionamento com Deus é que é o grande desafio nosso, sabe? E é uma coisa que a gente vai fazer
através dos atos, ensinar histórias bíblicas. Por exemplo, lá em casa, ela tem muitos livros de histórias bíblicas. Muitos, muitos, muitos. Então, assim, 99%... Ela tem muito livro, primeira coisa, né? Mas 99% dos livros que ela tem são de histórias bíblicas. Então, cada dia é uma história. Lá em casa, a gente faz rodízio. Uma vez eu ponho ela pra dormir e outro dia eu caio. Mamãe, conta uma história. Às vezes eu tô cansada, a gente queria tanto ficar quietinha naquela hora, só esperando ela dormir. Ela, mamãe, conta uma história. Tá bom, filha, mamãe vai contar hoje a história de Sara. Não, mamãe, conta a história de... Como é que ela gosta? Ai, gente, fugiu o nome. Do rei do Egito. Do príncipe do Egito. Moisés. José. Ah, tá. Ah, conta a história de José. Porque a história de José é longa, né? Aham. Então a história nunca vai acabar. Então ela vai poder ficar ouvindo. Conta a história de José. Eu quero José. Quando eu conto a história de Ana, por exemplo, que é uma história mais curta. Não, Ana não. José. Porque ela gosta de ouvir as histórias. Então a gente planta as histórias bíblicas antes de qualquer coisa. Claro que ela tem os caderninhos de princesa, os adesivinhos de alguns desenhos selecionados Mas não é que o a gente principal, vê, né? mas não é o principal. Claro que ela tem as fantasias de princesa e a gente curte, a gente leva, mas o principal é a palavra de Deus. O principal é isso. E aí no carro a gente coloca o tempo todo músicas essas músicas cristãs. A gente tem vários exemplos aí, desde aquelas que contam histórias, desde aquelas que Você já colocou 3 palavrinhas pra ela no YouTube? Sim, muito. Amo, acho a coisa mais Não só no linda. YouTube, mas no Os áudio, clipes né? que eles fazem também são Isso. incríveis, contam as historinhas. Então tem 3 palavrinhas, tem Meu Mundo é uma Viagem, tem os Radicais Kids também, Eu Amo. Então quando começa a cantar aquela... Como é que ela fala? Ai, fugiu agora a música, gente. Depois eu lembro. Tem problema, vai Mas lembrar. é o plano da salvação, né? Ele vai contando o plano da salvação e tudo. Eu já vi ela cantando em stories seu. Sim, então é isso que a gente continua plantando todos os dias. Uma outra coisa que a gente faz muito, e assim, é um princípio inegociável lá em casa, é a questão da tela. Porque quando eu terceirizo pro celular, eu não sei o que ela tá vendo e eu privo a minha presença dela. Tem muitas crianças que estão orando, pedindo para ser o celular da mãe. Gente, Eu lembro que na pandemia, eu conversei com uma psicóloga. Ela falou que as mães... a gente fez uma pesquisa com as crianças e a gente perguntou para elas o sonho delas. Ai, Mari. Aí elas falaram, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Aí a outra falou, eu quero ser o celular da minha mãe. Porque a mãe ficou o tempo todo no celular e ela quer ter a presença da mãe, assim como o celular tem a presença da mãe, a atenção da mãe. Meu Deus. Isso é muito sério.